Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa 26ª aula do nosso curso de Cálculo 4. Bem, nesta aula nós vamos falar das curvas coordenadas, plano tangente e reta normal, tá? Vamos entender melhor sobre essas definições aí. Bem, pessoal, inicialmente vamos supor que a gente tem uma superfície S, tá? Uma superfície, e essa superfície ela já esteja parametrizada, ou seja, a superfície parametrizada é representada da seguinte forma. A gente já viu no vídeo anterior a parametrização das algumas superfícies e vemos que nós podemos representar ela dessa forma, né? R de UV igual a X de UVI mais Y de UVJ mais E de UVK, onde o V pertence a uma região R, tá? Então vamos supor que essa superfície seja representada dessa forma. Bem, pessoal, o que acontece é o seguinte, observe, essa superfície, ela vai depender, né, digamos assim, de U e V. Se você fazer o V fixo, imagina que você faça V igual a um V0 fixo. Por exemplo, V0 igual uma constante qualquer, V0 igual a 2, né, V igual a 3. Então, quando você substituir aqui, meio que essa superfície, ela passa a depender simplesmente de U, né? Vai passar a depender simplesmente de U. Então, meio que isso daqui se torna uma curva, por exemplo, um R de U, né? Um R de U que é R de U V0, tá? Então, isso daqui meio que se torna uma curva, tá? Então, dessa forma, quando você deixa o V0 fixo, nós obtemos uma curva. Tal curva está contida, né, na superfície S, e essa curva nós vamos chamar de U-curva, porque ela vai depender de U. Mas observe, é uma curva na superfície, tá? E analogamente, claro, se você fazer o contrário, né, fixar o U igual a uma certa constante, então você vai obter uma curva, né, mas que vai depender de V, né, que a gente vai chamar de V-curva, tá? Nós vamos obter uma V-curva. Como é que a gente pode ver isso geometricamente, pessoal? É da seguinte forma. Imagine que você tem, a gente já sabe, né? Se você pega um ponto P, qualquer da superfície, tá aqui a tua superfície S, tá? Superfície. Aí você pega um ponto qualquer, né? Esse ponto qualquer, ele vai ter uma representação paramétrica, né? No caso, vai ter uma representação através dessa função aqui paramétrica, certo? Essa função paramétrica. Em particular, por exemplo, se você tem aqui a tua região R, né, que é determinada pelo plano UV, né? Então você pega um ponto nessa região, o 0V0. Então, o R aplicado, a tua função vetorial aplicada nesse ponto, vai dar exatamente um ponto na superfície, certo? Natural, certo? Aplicou num ponto da região R, vai dar um ponto na superfície. Por essa superfície, imagine que, qual seria, digamos, para nós, a U curva e a V curva, né? Então, é da seguinte forma. Quando você está falando da U curva, você está fazendo simplesmente o V0 fixo, tá? O V igual a V0. Então, de certa forma, é uma curva que vai passar por esse ponto, né? Nesse sentido. Então, tá aqui a U curva. Ou seja, o 0 fixo e aqui o V varia, tá? O V varia. Aí, quando tu variar o V, tu vai descrever exatamente essa curva aqui. Perfeito? E quando você deixar o U igual a U0 fixo, né? Aqui. Então, por exemplo, se vai ser a curva vai passar por esse ponto exatamente quando chegar no V0, né? E quando tu deixar o V variando, então ele vai descrever exatamente esse movimento. Então, essas são a nossa U curva e a nossa V curva, tá? Então, é simples assim, tá? Você tem a tua equação paramétrica, equação vetorial. Quando você fixa o U, você obtém a V curva. Quando você fixa o V, você obtém a V curva, certo? Quando você fixa o U, você obtém a V curva. Quando você fixa o V, você obtém a U curva. São essas duas curvas aqui. Perfeito, pessoal. Ok. Aí, sobre isso daqui, eu até recomendo que vocês vejam o exemplo lá do livro da Diva, que é o exemplo 6.41,
não é bem o meu objetivo aqui. Eu só queria ilustrar mesmo o que significa essa U curva e essa V curva, tá? Vamos falar agora do nosso plano tangente e a reta normal, tá? Perfeito, pessoal. Então, ó, vamos supor que a gente pega um ponto na superfície, né? Igual como a gente fez acima, né? Na superfície paramétrica S. Então, quando eu falo paramétrica, ela está já nessa forma aqui, certo? Essa forma aqui em 1, ok? Então, eu peguei um ponto na superfície. E essa superfície paramétrica ela é representada por uma fação, né? Vetorial aqui. E esse UV é pertence à região, tá? Não coloquei aqui, mas aqui seria, no caso, X de UV, I, mas aquela mesma coisa lá em cima. Então, né, vamos supor que P tem vetor posição R de U0, V0. Análogo como está no desenho aqui, tá? Imagina que o ponto P tem exatamente o vetor posição dessa forma, que é o R aplicado nesse ponto U0, V0 da região R, certo? Perfeito. Vamos supor que tem essa vetor posição R de U0, V0 e que as curvas coordenadas de S em P sejam suaves. Quando eu falo curvas coordenadas em P, estou falando exatamente da U curva e da V curva que a gente viu acima, tá? Então, conforme sabemos, no ponto P, esses vetores aqui, ó, a derivada de R na direção de U, tá? Que é nada mais, nada menos de que, se eu estou derivando na direção de U, eu estou derivando a R exatamente o quê? Na V, na U curva, tá? Estou derivando o R na U curva, certo? Por isso que eu já passei para DDU, né? Porque aqui, quando eu derivo R depende de U e V, então seria uma função de duas variáveis. Mas aqui, como eu já estou deixando o V fixo, então simplesmente uma derivada ordinária, né? Então fica simplesmente DDU de R da função vetorial R, U, V0, tá? E essa derivada parcial da função vetorial R em direção de V, que é D de V, aí nesse caso o U já está fixo igual a 0, essas derivadas aqui, tá? Esses vetores, né? Porque a gente sabe que a derivada de uma função vetorial vai ser um vetor. Esses vetores, pessoal, eles têm um nome comum, né? Eles são chamados vetores tangentes a exatamente a U curva e a V curva, tá? Respectivamente. E aí, para você entender melhor ainda, melhor do que significa, eu recomendo que vocês vejam lá melhor na seção 3.10.3 do livro da Diva, tá? Mas o que significa isso, pessoal? Que essas derivadas, as parciais aqui da função paramétrica, da função vetorial R, na direção de V e na direção de U, nada mais são do que os vetores tangentes a U curva e a V curva. A U curva e a V curva nós já vimos acima, né? Tá aqui, ó. U curva, V curva, vetor posição no ponto P. E aí, o que seria a interpretação geométrica exatamente desses vetores? É o vetor que toca nesse ponto, né? No ponto P, ou seja, que parte do ponto P e tem essa direção aqui, a direção de V, nesse caso aqui, na derivada parcial em relação a V, e a derivada parcial em relação a U tem a direção de U, a direção da curva, certo? É exatamente essa direção. Logo, pessoal, o vetor tangente é o vetor que toca exatamente num único ponto, nesse caso, nesse ponto P. Então, ó, interpretação geométrica, tá? Interpretação geométrica. A gente já sabe que é a U curva, o que é a V curva. Ou seja, deixou o zero fixo, então você obtém a V curva. Deixou o V0 fixo, você obtém a U curva, tá? Aí, em cima desse ponto, se você calcula a derivada da função vetorial R, né? Em direção de V, né? Nessa direção aqui, uma vez, então você está exatamente na direção da V curva. Então, isso daqui vai ser o vetor tangente exatamente nesse ponto. E aqui você está na direção da U curva, que é o vetor tangente exatamente no ponto P. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Perfeito, pessoal. E aí eu trago mais uma observação. Se esses vetores que a gente encontrou aí, que são os vetores tangentes, eles são linearmente independentes, tá? Ou seja,
Isso aqui já vem lá da álgebra, né? Dois vetores são linearmente independentes quando você faz a combinação, né, nula dele, né? Você tem que os escalares têm que ser nulo, tá? Seu CLI. Perfeito? Então, se você tem, por exemplo, um alfa vezes isso, mais um beta vezes esse daqui, né? Fazendo a combinação linear igualando ao vetor nulo, então tu tem que ter que alfa e beta tem que ser zero, certo? Para ser LI. Perfeito. Então, se esses vetores são linearmente independentes, eles determinam um plano, certo? Eles vão determinar um plano. Isso aqui já vem lá da geometria analítica, tá? Dois vetores LIs determinam um plano. Não, se eu tenho aqui dois vetores, né? Certo? Dois vetores. Então, o fato é que qualquer ponto que eu pego aqui, eu posso escrever como combinação linear desses dois vetores, tá? Qualquer ponto que eu pego no plano, eu consigo escrever como combinação linear desses dois vetores. Eu não vou entrar em detalhes, mas para quem quiser, né, mais detalhes, assista o meu curso de Geometria Analítica, na parte lá que eu falo exatamente de planos cartesianos, nessa parte lá, a gente comenta sobre isso. Então, esses dois vetores vão acabar determinar um plano. Esse plano ele vai ter chamado de plano tangente à superfície no ponto P, simplesmente porque os próprios vetores são vetores tangentes, certo? Então, observe, é como se você pegasse aqui, né? Você pegasse aqui, né? E prolongasse aqui assim, prolongasse aqui, né? Então, aqui você tem um plano. Esse plano ele vai tocar simplesmente só no ponto P. Então, por isso que a gente diz plano tangente, tá? Plano tangente. E mais ainda, pessoal, o vetor dado pelo produto vetorial entre esses dois vetores, que são os vetores tangentes, é perpendicular ao plano tangente. Outra coisa, pessoal, que eu comento lá no nosso curso de geometria analítica, mais precisamente o seguinte: se você tem dois vetores, tá? Se você tem dois vetores assim, por exemplo, tá? U e V, tem aqui U e V. Aí, o que você prefere ter uma interpretação geométrica do que seria, digamos assim, o U vetorial V. Geometricamente, o U vetorial V vai ser um vetor que vai partir exatamente aqui da origem desses dois vetores e vai ser perpendicular tanto a U quanto a V. Isso aqui é geometria analítica, tá? Então, aqui estaria, por exemplo, U vetorial V. O U vetorial V é perpendicular tanto a U quanto a V. Você pode ver isso fazendo o produto escalar de U vetorial V com o próprio U, tá? Produto escalar. Esse produto vai dar zero, certo? E no fundo é uma interpretação, no caso que a gente tem lá da própria geometria analítica. Então, geometricamente, pessoal, esse vetor aqui, ó, que é exatamente a derivada de R da função vetorial R em relação a U, vetorial a derivada de R em relação a V, ele vai ser perpendicular exatamente à superfície, exatamente no ponto P. Então, geometricamente, esse vetor aí, ele vai estar bem aqui assim, ó. Tá? Aqui vai estar o vetor del R, del U, vetorial, del R, del V, tá? Então tá aqui o vetor UV, ele vai ser perpendicular exatamente a esse plano, em particular a superfície, ao plano tangente e à superfície. Então, essa é a nossa interpretação geométrica do que vai acontecer, certo? Bem, eu recomendo, nesta parte, que vejam o exemplo 6.5.1 do livro da Diva, tá? É um exemplo que ele trata, ele faz os cálculos aí de um exemplo em particular e dá para entender até melhor como você monta essa ideia, como você constrói exatamente e como você encontra esses vetores aí, o vetor perpendicular, né? Os vetores que são exatamente as derivadas parciais da função f, r. Enfim, a gente vai acabar vendo isso no decorrer do curso também, fazendo outros exemplos que a gente vai fazer isso. Mas aqui, se você sentir curiosidade, recomendo que veja esse exemplo aqui.
tá? Perfeito, pessoal. Agora nós vamos falar, né, da equação da reta normal. Da equação da reta normal. Já deu para perceber, por exemplo, se você tem uma curva, né? A gente tem uma curva. Então, a reta normal vai ser a reta que vai tocar aquele ponto da curva num único ponto, né? Ou seja, vai tocar ele, digamos assim, formando um ângulo de 90 graus, né? Normal significa exatamente que ele forma um ângulo de 90 graus com a curva. Perfeito, pessoal. Aí, novamente, essa parte aqui, você tem muita geometria analítica, álgebra linear, tá? Olha, observe o seguinte. A gente sabe, dos cursos de geometria analítica, ou álgebra linear, né? Em alguns casos dá para ver isso daí, mas é mais da geometria analítica, que a equação vetorial de uma reta é dada da seguinte forma. R de t igual a A mais BT, tá? Onde A é o vetor posição de um ponto da reta. A pergunta que a gente fala lá quando a gente está falando da geometria analítica é o seguinte: eu quero construir uma reta. Seguinte, eu quero construir uma reta que passa por um certo ponto A, tá? Mas essa reta tem a direção de um vetor U, tá? Então, como você constrói essa reta que tem a direção de U e passa pelo ponto A? Tá aqui, ó. A reta R de t é A mais t vezes o vetor diretor, U, certo? Então, é simples assim, ó. Então, A, nesse caso aqui, seria o vetor posição de um ponto da reta. Ó, esse vetor A é um vetor posição de um ponto da reta, certo? Nesse caso, é um ponto que vai estar na reta. E B é um vetor que dá a direção da reta. E ela vai acabar sendo escrita dessa forma, certo? Vai ser um vetor que vai dar a direção da reta. Então, a reta que passa por A e tem a direção de B, certo? Perfeito. Também comento sobre isso lá quando eu vou falar do meu curso de geometria analítica, no caso, quando eu falo de equações da reta, né? Equação paramétrica, vetorial, simétrica, reduzida, tudo a gente faz lá, é interessante, eu recomendo que veja. Bem, pessoal, queremos a equação da reta normal, certo? Queremos a equação da reta normal. Então, o que a gente tem que saber é pegar um ponto dessa reta normal, tá? E ver qual é o vetor diretor da reta, certo? Perfeito. Queremos a equação da reta normal que passe por um certo ponto P, um ponto P de S. Esse ponto P principalmente vai ser um próprio ponto da reta, certo? Então, se né, R de U0 V0 é o vetor posição P, veja comigo. Aqui, por exemplo, estaria o R de U0 V0, que é o vetor posição, aqui está a posição num ponto na superfície. Estaria o ponto P. Aí eu quero uma reta que passe por esse ponto P, né? Eu quero uma reta que passe por esse ponto P, que em particular seria um ponto da superfície também. Então, eu quero essa reta que passe pelo ponto P e tem a direção de um vetor normal. E aí, o que seria a pergunta natural? Seria tu perguntar o seguinte: espera aí, qual seria um candidato a vetor normal? Ou seja, um vetor que forma um ângulo de 90 graus, né? Com a própria superfície aí, com a própria plano tangente. Então, esse vetor está aqui, ó. É o vetor que a gente já acabou de ver que é perpendicular ao plano, né? Que é um vetor que é tangente, nesse caso, né? É um vetor que é perpendicular, ó, tá aqui um vetor perpendicular ao plano tangente. Então, esse é o nosso candidato. Então, ó, nós vamos considerar que R de U0 V0 é o vetor posição do ponto P, né? E podemos tomar, ou seja, logo podemos tomar o ponto A acima como esse vetor posição, né? Que é o ponto que a reta passa. E quem seria o nosso B? Conforme eu estava dizendo, né? O nosso B, um candidato natural, seria exatamente o próprio vetor, né? Vetor, aqui no caso, o vetor del R, del U, vetorial, del R, del V, né? R é a função vetorial. Isso daqui, pessoal, não é, tá? Produto escalar, não vamos confundir. É simplesmente, isso aqui a gente sabe que vai dar uma função, né? A gente sabe que isso aqui é uma função, né? A derivada é um vetor, isso daqui é um vetor que depende de U e de V. Então, quando tira o produto escalar aqui
Quer dizer, o produto vetorial vai dar uma função que vai depender, uma função vetorial que vai depender de U e V. E aí isso aqui é simplesmente essa função aplicada no ponto que a gente estava analisando. Por que no ponto? Que é simplesmente para que a gente veja aquele vetor naquele ponto, tá? O vetor esteja exatamente na direção daquela, em cima daquele ponto, certo? Perfeito, pessoal. Então, ó, a nossa equação da reta normal, N, é dada simplesmente, ó, não é A mais TB. Então, o nosso candidato A vai ser o próprio vetor posição do ponto, tá aqui, e o nosso candidato a B vai ser o próprio vetor que a gente já sabe que é perpendicular ao plano. A gente viu acima, é esse. Só que eu aplico esse vetor no ponto, tá? Eu aplico esse vetor no ponto. E aí, uma equação da reta normal é dada dessa forma, né? R de T igual a R, aplicado no 0V0, mais T vezes B, né? A mais TB, é dado dessa forma. Então, essa aqui, pessoal, é a equação da nossa reta normal. E graficamente, você pode ver da seguinte forma, né? Você tem a superfície, então você tem aqui exatamente o vetor posição, que é exatamente no ponto P, né? Ponto P, o vetor posição é R de U0V0, tá? E aí você quer a reta que passe por A, né? Que passe por P e tem a direção exatamente no vetor normal. E o vetor normal é esse, tá? Só que esse vetor eu aplico ele exatamente no ponto 0V0, certo? Perfeito. Então, geometricamente, a gente meio que vai ter isso. E aí, quando você for variando T, você vai ver, pessoal, que você vai descrevendo essa reta toda aqui. Então, o R de T, que é a reta da equação normal, a equação da reta normal. Então, quando o T for variando, você vai variando aqui a reta. Você vai descrevendo o ponto da reta. E essa reta é normal à superfície. Perfeito? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer um exemplo desse só para ver melhor, tá? Olha, pretendemos determinar uma equação da reta normal da superfície S dada da seguinte forma. Bem, suponha que a nossa superfície ela tem a equação vetorial dada dessa forma. R de UV é U cosseno V, U seno V, U quadrado menos 1. E eu quero determinar a equação da reta tangente, da reta normal, desculpa, exatamente nesse ponto aqui, ó. P, raiz de 2, 3. Perfeito. Temos que observar algumas coisas. Observe inicialmente o seguinte, que o vetor posição P, né, que é exatamente o vetor posição do ponto P, ou seja, observe que a gente não faz lá P igual a R de U0V0, né? Então precisa saber quem é esse U0 e quem é esse V0. E aí observe o seguinte, ó, que quando eu calculo R de 2π sobre 4, né? 2π sobre 4 é o que, pessoal? Aplica aqui quando for π, quando for 2 e π sobre 4. Então vai ficar, ó, U é 2 e o V é π sobre 4. Então vai ficar, ó, 2 cosseno π sobre 4, vírgula, 2 seno π sobre 4, 2 ao quadrado menos 1, certo? Perfeito. Aí eu pergunto para vocês, qual é o cosseno de π sobre 4? Olha, π sobre 4 é 45 graus, né? O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 4, que é de 45 graus, também é raiz de 2 sobre 2. De onde você vai cancelar aqui, ó. E aqui vai ficar 4 menos 1, que dá 3. Então vai ficar raiz de 2, né? Raiz de 2, 3, que volta para o ponto P. Então aqui tu já está determinando quem é o teu U0 e quem é o teu V0, tá? Perfeito. Agora vamos ao cálculo, né, desse vetor, né, que é o que a gente precisa. A gente já sabe quem é o nosso R de U0, V0, na equação daqui que a gente viu como é dada aqui em cima. Já sei quem é isso. Agora eu preciso saber quem é esse. Então vamos saber quem é esse vetor. Para mim calcular esse vetor, primeiro tem que calcular quem é a derivada parcial da função vetorial R em relação a U, a derivada parcial da função vetorial R em relação a V, tá? Inicialmente. Então, observe, quem é a derivada parcial de R em relação a U? Olha aqui, estou derivando em relação a U, então isso aqui para mim é uma constante. Então, a derivada de U é 1, vai dar cosseno V. A mesma coisa daqui, a derivada de U é 1, então vai dar seno V. E a derivada de U aqui vai dar 2U, né? 2U. Então, ó, a derivada de R em relação a U vai dar cosseno V, seno V, 2U. Perfeito. Agora, a derivada de R em relação a V.
Aí observe, U para mim agora é constante. A derivada do cosseno menos o seno. Então vai ficar menos U seno V, tá? E a derivada aqui? A derivada do seno, cosseno. Então vai ficar U cosseno V. E aqui não depende de V, então dá zero, certo? Então, ó, aqui a gente tem menos U seno V, U cosseno V, zero. E aí agora a gente precisa calcular o produto vetorial. O produto vetorial desses dois vetores. Aí a gente já sabe, né? O determinante IJK, coloca o vetor, a derivada de R em relação a U, coloca a derivada de R em relação a V. Tá aqui. Calcula o determinante, como é que a gente faz? Fixa, né? Exclui a linha e a coluna, calcula o determinante do menor vezes na direção de I. Menos, fixa o J, exclui a linha e a coluna, calcula o determinante do que sobra. Cosseno V, menos U seno V, 2U, 0 na direção de J. Mais, fixa o K, exclui a linha e a coluna, calcula o determinante do que sobra, né? Na direção de K, tá aí. Aí agora calcula o determinante normal. Aqui, ó, vai ficar seno de V vezes 0 dá 0, né? Menos, ó, aí vai ficar, ó, 2, né? U ao quadrado, né? Que é U vezes U dá U quadrado, cosseno V na direção de I. Menos, aqui dá 0, né? Menos aqui. Só que vai ficar menos, com esse menos vai ficar mais. Só que ainda tem um menos daqui da frente, ó. Menos com menos dá mais, só que tem um menos daqui, então vai ficar menos. Vai ficar 2U quadrado seno V, né? Mais, aqui, o que vai acontecer? Aqui vai ficar U cosseno ao quadrado de V, né? Mais, ó, porque é menos, com esse menos daqui, então vai ficar mais. Então, mais U seno ao quadrado V. Então, eu posso colocar o U em evidência e fica isso daqui, que a gente já sabe que é 1, tá? Então, fazendo as continhas, isso daqui vai dar menos 2U ao quadrado cosseno, menos 2U quadrado cosseno V na direção de I, menos 2U quadrado seno V na direção de J, mais U na direção de K, tá? Perfeito. Agora, observe que a gente já sabe quem é esse vetor, mas a gente, para a nossa equação, a gente aplica ele no ponto, tá? Observe, a gente aplica ele no ponto, tá aqui, ó. Agora a gente aplica no ponto 0V0. A gente obteve aqui a equação vetorial, que é dada dessa forma. Aí, quando a gente aplicar ele exatamente no ponto U igual a 2, no V igual a π sobre 4, é simplesmente substituir aqui, né? Ó, aqui vai ficar menos 2 vezes 2 quadrado, cosseno de π sobre 4, vírgula, né? Na direção de J, menos 2, U quadrado, é 2 quadrado, seno de π sobre 2, vezes, vírgula, U, que é 2. Então, dessa forma, a gente obtém exatamente o nosso vetor, né? Só manipular aqui, cosseno de π sobre 4 raiz de 2 sobre 2, né? A mesma coisa do seno de π sobre 4. Aí, simplificando aqui, dá menos 4 raiz de 2, menos 4 raiz de 2, 2, tá? Portanto, pessoal, a gente obteve aqui exatamente a expressão, né? Que é esse vetor aplicado nesse ponto, que é o vetor que dá a direção do nossa reta normal. Então, a nossa R de T vai ser dado pelo quê? Ó? P, né? Que é aquele que tem o vetor posição. Posso colocar assim, P, que é igual a R de U0 V0, né? Mais T vezes esse cara aqui, que nada mais é de quem? Del R, del U, del R, del R, del V, né? Aplicado exatamente em U0, V0. Perfeito? Então, aqui está a nossa equação da reta normal. E aí você pode usar propriedades aqui de vetores, né? O T pode ser distribuído aqui e depois você pode somar componente a componente para chegar aqui. Tá? Então, essa é a nossa equação da nossa reta normal. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido esses tópicos aí, é bem interessante, né? Como chegar na reta normal, como determinar exatamente os vetores tangentes, né? São os vetores dados pelas aquelas derivadas parciais. E até a nossa próxima aula. Bons estudos, tente ler também o livro da Diva, tá? Porque eu não estou pegando exatamente tudo que tem lá tem muito mais conteúdo que é muito interessante. Tente complementar seu estudo com a leitura, após assistir o vídeo, leia o livro, tá? Para que você possa ficar mais por dentro ainda e aprender mais ainda. Até o próximo.